Você tem um livro de biomecânica e dieta para o público feminino que está saindo. Isso aí. Isso já tomei muito hate, agora a galera não me dá mais hate, porque a galera viu que tem alguma diferença. Sim. Porque porque você tem um curso para treinamento feminino, né, Bel? exato. E a galera fala, treinamento é a mesma coisa. Se você for pensar em desempenho, quero melhorar a corrida em 100 metros. O treinamento da corredora de 100 metros e do corredor de 100 metros vai ser muito parecido. Mas a preparação toda, né? Toda a variação do ciclo menstrual, etc., vai variar. Exato. Vai ser diferente. Exato. Né? Então, assim... Mas quando a gente vai falar de influência do ciclo menstrual na força, no desempenho, né, essas oscilações que a gente tem de força mesmo, de desempenho, de dano muscular, a gente vê que tem diferença, né? Principalmente as oscilações. E o perfil hormonal também influencia todas essas respostas. Mas, de forma geral, o que difere em relação à biomecânica e à dieta? Porque eu estou falando de questões fisiológicas. Lógico. Eu estou falando da fisiologia hormonal. Perfeito. Eu estou falando de questões que a gente... Pronto. Assim, tem questões que a gente sabe que o quadril da mulher é mais largo, Exatamente. o ângulo Q, Pronto. essas coisas todas. E é mais susceptível assim do patelofemoral. Então, diante dessa perspectiva, talvez quais são os cuidados ou quais são os pontos dos quais a gente poderia estar identificando, até mesmo postural, até mesmo do ponto de vista de treinamento. Então, isso é uma coisa que a gente leva em consideração. As relações atribuídas também à fatigabilidade da mulher em relação ao homem. Né? Alguns estudos sugerem que a mulher era mais resistente à fadiga do que o homem. Então, a recuperação também ela passa a ter um componente também bem interessante. Inclusive, alguns estudos com full body na mulher começam a ser bem aquecendo um pouquinho essa discussão. E até justifica a questão do parcelamento de treino feminino dos membros inferiores. Né? Elas podem treinar o membro inferior com maior frequência. Perfeito, perfeito. Exatamente. Esse é o ponto, mestre. E aí que a gente tem também, além dessa relação de fatigabilidade, tem tolerância à dor. Algumas evidências, até mesmo isso discute-se muito na literatura, algumas apontam que sim, outras apontam que não, mas a tolerabilidade à dor da mulher parece ser um pouco diferente do homem. E aí, na prática, você fala assim, a mulher está com cólica e vai treinar. Aí o homem tá gripado, já tá, meu Deus, tô vendo a luz, o fim do túnel, já começa assim. Então, e aí o que acontece? Eu, como psicólogo, eu achei muito bacana, porque por mais que às vezes a gente coloca, às vezes, os estudos que fazem a média do desempenho na fase folicular e na fase lútea, e muitas vezes justificam que quando você faz a média dessas duas fases, você não vê tanta diferença no desempenho, justifica, fazer a periodização, então, pelo ciclo menstrual não faz sentido nenhum tal. Mas veja bem, existem mulheres, por exemplo, na fase lútea, que tem o que a gente chama de craving, que é muitas vezes o desejo por determinado alimento, seja o doce ou seja um alimento mais palatável. E tem mulheres também que na síndrome pré-menstrual, né, e também nas relações de profundidade dos sintomas, dos quais muitas vezes você tem um nível de desequilíbrio emocional, muitas vezes para algumas de 3 a 8% das mulheres, dos quais realmente há um nível de irritabilidade, um nível de abalo emocional tão grande que para uma mulher que às vezes escuta, que você fala assim, não, os estudos mostraram que não tem nada a ver, não, pode ficar despreocupado. Imagina você escutando isso, já sensível, para um cara que fala assim, treina e fica quieta. Até que ponto você vai receber uma informação dessa de uma maneira bacana ou não? E aí a gente entra também no perfil do atleta também. Mulheres com perfil de atleta ou indivíduos com perfil de atleta recebem muito bem essa informação. Às vezes, dependendo do tipo de informação que você dá para o atleta, esse atleta é isso mesmo, tal. Mas às vezes pessoas também que não têm essa habilidade de lidar com esse tipo de conduta. Então, outro ponto importante também, que eu falo também, é essa sensibilidade de receber a informação e a maneira com que algumas mulheres têm essa sensibilidade para essas informações. A gente tem também a relação da própria dieta atribuída ao quê? Bom, se na fase lútea essa mulher tende a consumir alimentos com maior carga palatável e também um desejo alimentar e provavelmente aumentam mais a carga energética nessa fase, será que o simples fato dessa condição de consumo alimentar não pode, de alguma maneira, influenciar nos resultados atribuídos à composição corporal? Então, assim, até que ponto talvez eu não legitimo isso, não trago isso como uma variável importante para você contextualizar? Porque a maioria dos estudos que controlam ciclo menstrual e treinamento, do ponto de vista dietético, os autores dizem o seguinte,
As voluntárias foram indicadas a manter os mesmos hábitos alimentares que tem. Pô, manter o mesmo hábito alimentar. E aí, até que ponto você não controla? E aí, esse é o viés da nutrição para todos os estudos de nutrição, mestre. Toda hora que eu bato o olho assim, eu fico preocupado com isso, mas eu concordo também que, olha só, a dificuldade que você tem em cercar essas variáveis que influenciam o todo, ou até mesmo na recuperação, mas especialmente pela influência hoje desse desejo por determinado alimento nessa fase específica. E fora a relação de culpa. A relação de culpa, muitas vezes, de um atleta, ou então da pessoa que está no foco, e às vezes, deu vontade de comer uma coisinha diferente, falhei. E isso reverbera também no treinamento. Treinamento, ela chega às vezes, desmotivada, ou ela às vezes, muitas vezes, tô inchada, não era pra eu estar, enfim. Então, assim, da mulher, a gente tem esses nuances que eu acho muito pertinente e válido e só nos dá mais ferramentas para que a gente, no todo, continue a controlar. Então, acho que faz sentido a gente contextualizar isso. Perfeito, porque eu penso na questão prática do treinamento, né? Então, até falo da questão, ela tá... Porque, primeira coisa, essa questão do ciclo menstrual, tem a mulher sintomática e tem a assintomática. Isso aí. Tem a mulher que tem o ciclo regular e o irregular. Perfeito. A que tem o ciclo regular e é sintomática, ela se enquadra nessa periodização. Perfeito. E aí, quando a gente analisa as evidências, tem evidências robustas de que o dano muscular é elevado no início ali da fase folicular. Então você tem um dano elevado. Você tem uma perda de força, de todas as forças. Tem uma revisão sistemática, acho que até com meta-análise recente, que analisa força isocinética, força isométrica, força dinâmica. E todas as forças são prejudicadas nesse momento. E aí você me traz entre esses dados que tem a questão toda psicológica. Total. Porque você fala, cara, a mulher não quer treinar nessa época, se for treinar, sente que tá se arrastando, que tá rendendo pouco, vai ter mais dano, mais dor muscular de início tardio. E, se ela não quer treinar, se ela quer comer o chocolate, deixa ela comer o chocolate dela nessa época e deixa ela meio que se preparar para o momento que é logo depois, que é a fase folicular tardia, exatamente, que é melhor para ela meter bronca. Ou só ajusta as cargas, ajusta as variáveis nessa fase, ou ganha, às vezes, uma possibilidade de trabalhar com flexibilidade também nessa fase, já que talvez, de uma maneira geral, a gente pode estar contemplando isso. E depois, como se fosse já uma periodização, já prepara para vir voltando. Isso é sensacional. E do ponto de vista também, hoje a gente estuda muito a síndrome de Redd-S. Né? O que é a síndrome de Redd-S? É a síndrome de baixa energia da mulher. Os estudos sugerem que uma dieta de um atleta não pode ter menos que 30 quilocalorias por quilo de massa magra, porque há uma tendência dessa mulher entrar em amenorreia também. E aí a gente começa a discutir o que no passado acreditava-se que a mulher com percentual de gordura mais baixo, ela não menstruava. Então era o percentual de gordura mais baixo que fazia ela não menstruar. Hoje a gente já sabe que é a baixa quantidade de energia na dieta que pode estar influenciando isso. E uma mulher, às vezes, com fluxo menstrual maior ou menor, pode ter uma relação importante no metabolismo de ferro, por exemplo. Que o metabolismo de ferro como um todo pode influenciar no carregamento de oxigênio e também na motivação e no componente atribuído à maior energia para treinar. Então, eu acho muito legal que a gente abra essa possibilidade de discutir, mas sem tomar partido da coisa. Porque às vezes uma mulher que escuta isso e treina com um cara, com um treinador que é irredutível em relação a isso, ela fala, poxa, mas eu tô treinando bem, eu acho que eu consigo, mas você tá falando que eu não consigo, é frescura minha. Imagina o quanto essa internalização não pode influenciar. Então talvez, com o momento que a gente está tendo em discutir aos olhos da ciência, pode ser que a gente, vamos dar uma analisada, deixa eu escutar um pouco melhor, talvez o que eu poderia, como treinador, ajustar conforme esse feedback. Então, assim, eu acho muito... Da aluna, né? Então, eu acho muito bacana a gente analisar isso e contextualizar tanto o treinamento quanto o protocolo dietético e o comportamento também, que, na minha opinião, é o mais negligenciado. Perfeito. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.